Podemos sentar e refletir. Hoje é um dia muito especial, muito bonito, para refletir sobre o amor de Deus. Vamos começar pelo Evangelho, que possa nos abrir os olhos. A frase pivô deste Evangelho é: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Esta é a vontade que Jesus tem, o desejo de Jesus. Ele nos ama imensamente. Às vezes a gente tem a impressão de ficar sozinho, ficar abandonado, ninguém me olha, ninguém cuida de mim. Uma sensação que é possível nesta terra perceber isso. Porém, esta não é a verdade. Jesus está preocupado com você da forma que estava preocupado com os apóstolos. Eu não quero te deixar órfão, não vos deixarei órfãos. Este é o pensamento, é o esforço. Todo o ser de Deus é para fazer-nos sentir o seu amor. Eu queria que pudéssemos observar as frases que estão aqui neste Evangelho. Eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará um outro defensor. Esta palavra defensor é meio difícil para entender. Pior ainda, advogado, porque tem alguém que traduz advogado aqui. Mas o que significa esta palavra? É o Paráclito, é o Espírito Santo. A palavra Paráclito, na língua grega, significa chamar alguém. Quando você está no apuro, você grita por socorro, não é? Socorro, isso. Isto é, você está chamando um Paráclito, está chamando uma pessoa que te ajuda. Se você grita socorro, é porque você espera que alguém te ajude. O nome do Espírito Santo é esse: chama-me, socorro. E Deus deixa o Espírito Santo para que ele seja o nosso defensor, claro, o nosso consolador, pode ser traduzido. E pensa bem o que é ser consolador. O Espírito Santo é o consolo. Quando você está triste, quando você está, não sei, com alguma coisa que te dá vontade de chorar, deprimido, não sei, cada um tem o seu modo de interpretar, chame o Espírito Santo, porque ele é o consolador por natureza. E ele precisa ser chamado. Ele é a mãe que nós precisamos. Atenção que hoje eu quero colocar em destaque que o amor de Deus é um amor infinito. Deus é nosso Pai, claro. Isso talvez não seja nem difícil para entender, que Deus é o nosso Pai, quem criou o mundo inteiro. Mas Deus é também nossa mãe. Deus é mãe também. Tanto que na Bíblia, para expressar o amor de Deus, se fala uma palavra muito forte. Ha'amim. Repita comigo. Ha'amim. Muito bem, agora vocês sabem falar hebraico. De novo. Ha'amim. Não esqueça esta palavra, ok? Ha'amim é praticamente o ventre materno. É onde uma mulher gera um filho. As entranhas de amor de uma mãe. Então, quando a Bíblia fala que Deus te ama, ele usa esta palavra: Deus te ama com entranhas de uma mãe. Ha'amim. Uma palavra que precisaria aprender a decorar muito para entender. Deus te ama com entranhas de mãe, com ternura. Como é que te ama, mamãe? Aí acho que todo mundo vai responder: a minha mãe me entende, a minha mãe me consola, a minha mãe me anima. Acho que cada um tem uma sensação, uma percepção. Este é Deus. Este é Deus. Atenção, gente. Precisa compreender que uma mulher, uma mãe, não se inventa sozinha o amor. Não tem ser humano que produz amor por si mesmo. Nós, seres humanos, somos canais do amor de Deus. Portanto, uma mulher tem a vocação de ser um canal maravilhoso, privilegiado da Ha'amim de Deus, do amor de Deus, da ternura de Deus,
Por isso que amamos as mães, porque através delas chega o amor eterno de Deus. Esta é a vocação da mãe. E, infelizmente, a gente compreende isso muito tarde. Uma criança está no colo da mãe, claro, mas ela não sabe entender quanto a mãe sofre para amá-lo. A gente compreende, se diz que uma pessoa compreende o amor da mãe só quando ela se torna mãe, mas muito tarde. Compreende o que é ser pai só quando se torna pai. Porém, a verdade é esta: a mãe ama com o amor eterno de Deus. A mãe recebe, de alguma forma, mesmo que ela não conheça Deus, não tem problema, ela recebe o amor de Deus e ela se torna as entranhas de Deus. Poderíamos dizer que a vocação de uma mulher é ser um ventre que gera, é ser esta ramin que gera, é ser o amor de Deus que gera, é ser um útero que gera. Entende? O ventre da mãe não é só aquela parte física onde o bebê se forma, mas é todo o ser da mãe que gera o filho. É todo o ser da mulher que gera. E atenção, que não existe só o filho físico, que é fruto da ramin, do ventre materno, não existe só isso, existe também o filho que nasce do coração. Também o coração é ramin. Sobretudo o coração é ramin, entende? Sobretudo o coração é entranhas de ternura, entranhas de misericórdia. Este é Deus. Deus é pai e Deus é mãe. Então, o amor de Deus no Antigo Testamento é expresso com esta palavra, ramin, entranhas de misericórdia. Como também se usa uma outra palavra, que não precisa lembrar, mas é esed, que significa o amor de fidelidade, o amor firme, o amor que não volta atrás, o amor que fala e não volta atrás. Aí expressa mais o amor do lado masculino, do lado materno, mas hoje não é o dia para desenvolver isso. Hoje vamos nos concentrar sobre as entranhas de misericórdia, de amor de Deus que passam para a mãe. Quando uma mãe gera um filho, ela deve ter a percepção clara que não é ela que está gerando primeiramente, é Deus que está usando o seu ventre para gerar. Não, a vida não é uma coisa que o ser humano possa fazer. Tanto que quando nasce uma criança, a primeira sensação dos pais, nossa, fui eu que fiz. Eu não é. A mãe olha e fala, não é possível, eu não sei fazer isso. Por quê? Porque Deus, na verdade, foi Deus que fez, através do ventre da mãe. Então, hoje é um dia especial em que nós agradecemos a Deus que nos deu este espelho do seu amor, este canal do seu amor. Na linguagem nossa cristã, falamos sacramento do amor. O que é um sacramento? É um canal, é um ser humano que expressa. O amor de Deus passa através da mãe, isso que eu quero dizer. O amor de Deus chega a nós através da mãe e qualquer mãe. Atenção, que você não tem só uma mãe física. A mãe física é a primeira, graças a Deus. Mas existem muitas mães. Tanto que o ditado popular, apesar de ser popular, é pouco teológico, mas é verdadeiro, fala assim, mãe não é quem faz, mas quem cria. Não é isso que o povo fala? O que significa isso? Não é que para ser mãe precisa que uma criança saia do ventre. Pode ser mãe, aliás, você é mãe verdadeira se a criança sai do teu coração. Existem pessoas que nascem do ventre e pessoas que nascem do coração. Daqui a um pouco eu vou pedir o testemunho aqui da nossa Adriana. Adriana e Cleiton, desculpa Cleiton, hoje não é o momento de falar de você. Então vamos... Esposa do Cleiton, logicamente, mas agora vamos focar. Adriana, venha Adriana, onde é que você está? Isso. Adriana, ela teve alegria com Cleiton de ter numerosos filhos do ventre. Venha você também, sim.
Isso, pronto. Ele quer também estar aqui. Espera, não sei se... Espera que vou segurar o microfone. Fica tranquilo, deixa. Então, quantos filhos biológicos? 4. Concreto, 4 filhos. Isso é bom. Não vou perguntar o filho do coração, porque daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa e vão falar. Mas eu gostaria que este aqui é o filho do coração. Como é que é o nome? É o Iago. Fala seu nome. Como que é seu nome? Iago, muito bem, ele não tem medo. Não? Então, Adriana, como é que você sente a maternidade? Como é que você sente isso que estamos falando? Estas entranhas de misericórdia, estas entranhas de amor. Acho que alguém tem que pegar agora, porque senão ele vai... Isso é. Venha para cá, Iago. Pronto. Não, esse que é o problema. A mãe, ela nunca termina, até um pai pode ser mãe. Mas, assim, como é que você sente a maternidade? A gente falou que a maternidade é um dom de Deus. Na verdade, a maternidade pertence a Deus. Primeira coisa, Deus é mãe. A maternidade pertence a Deus, tem origem em Deus, e Deus passa esta maternidade para as mulheres, seja ela física, seja ela espiritual. Como é que você sente isso? Você teve a alegria, Deus te deu 4 filhos biológicos, concreto, e Deus te deu uma imensidão de filhos do coração. Conta um pouco a tua experiência. É um dom, sim, padre. Um dom de Deus, mas para nós mães, eu acho que para todas as mães é um grande desafio, né? Porque para a gente poder exercer bem esse dom, a gente precisa estar em comunhão com Deus, porque senão não é possível. Porque cada um, mesmo os biológicos, é de um jeito, com uma necessidade, e não tem receita pronta, né? Seria bom se tivesse. E cada momento é um desafio. A gente aprende a ser mãe a partir do momento que a gente é mãe, aprende a ser mãe de adolescente a partir do momento que o filho fica adolescente, aprende a ser vó, né? Porque agora já tem os netos. É um desafio que só é possível viver bem, não que seja fácil, né? Mas viver bem a partir do momento que a gente busca essa comunhão com Deus e com Maria também. Conta um pouco como é que foi ser mãe de 4 filhos biológicos e depois ser mãe de uma imensidão. Explica um pouco, agora é o momento de explicar. Quando eu tive os filhos biológicos, com exceção da Júlia, que está ali, que nasceu já na missão, né? Que agora tem 15 aninhos. 15 anos já. Era meio terceirizado esse cuidado, porque eles ficavam na escola o dia inteiro, das 7 até 6h30. E eu contava com isso para cuidar. A gente tinha uma vida já com Deus, mas bem paroquiana, assim, de ir à missa aos domingos, de levar eles. E a partir do momento que a gente vê como o senhor disse na homilia, né, esse chamado a ser útero, a continuar gerando, e conhecer também os filhos que depois foram gerados no coração, a gente entende a importância da escolha de ser mãe. E aí a vida passa a ser dedicada a isso, né? Eu me lembro que uma vez, bem no comecinho, a gente tinha ido morar na Nazaré, no abrigo, e eu trabalhei num banco, né? E uma das meninas que trabalhou comigo estava na agência de São Mateus, e eu tinha que resolver ainda algumas coisas, e eu fui com a minha filha mais velha. E aí essa menina que trabalhava comigo, ela dizia: eu estou trabalhando tanto porque meu filho quer um videogame desses de última geração, tal. E eu estou fazendo muita extra. E a Raíssa, que tinha 8 anos na época, com toda a simplicidade de criança, olhou para ela e falou assim: mas se você perguntar para ele se ele prefere o videogame ou você com ele, o que você acha que ele vai falar? E aí ela olhou, o olho encheu de lágrima, e a gente entende nesses detalhes a importância de viver para eles, né? Porque, como o senhor disse, não tem o que possa suprir
a necessidade, a dor do coração de um filho, quanto o abraço de uma mãe, o colo de um pai, porque é aqui que Deus chega neles, né? Então é uma graça, é um desafio, mas é uma graça. Conta um pouco o testemunho teu do Cleiton, como é que nasceu o desejo de acolher filhos que não saíram do ventre, mas saíram do coração. Explica um pouco, porque não é que todo mundo te conhece. A gente conheceu a missão em 2005. Tinha acabado de nascer e os meninos tinham um grupo de louvor em reggae, era uma banda de reggae. E aí os missionários chamavam bastante para ir para a rua, para ir para a FEBEM na época, né? E aí o Cleiton começou a ir para a rua, fazer as pastorais de rua. E aí ele voltava assim: Adriana, tem tanta criança na rua, tem as meninas do tamanho das nossas filhas. Eu falava assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, Mas a gente, né, ele começou a ir primeiro que eu. E aí a gente foi conhecer o abrigo. Na época, quem ficava na Nazaré era o padre Gilson e a Luciana, assim, à frente, né? Um pouco a Judite. E aí a gente foi, e aí a gente ia para Nazaré nos finais de semana, aí fazer um cachorro-quente, um lanche, alguma coisa. E na hora de voltar para casa era tão difícil, porque eles ficavam todos no portão com aquela expectativa, né? Quando é que vocês voltam? Quando vocês vão voltar? E a gente via que muitas vezes o padre Gilson ou a Luciana ligavam para a gente e falavam assim: conversa com a criança aqui, ele está tendo uma crise. E a gente, de longe, às vezes por telefone, conversava um pouquinho e aí falava: espera, né? Calma, no final de semana a gente está aí. E as crianças acalmavam. E eu me lembro que quando a Júlia nasceu, a gente foi, eu estava de licença maternidade da Júlia e o Cleiton tinha tirado férias. E a gente foi ficar um mês na Nazaré, um mês inteiro. E tudo que podia acontecer e o que não podia acontecer, aconteceram naquele final de semana, né, num final de semana específico. Teve até uma mini rebelião lá. O Willam estava com a gente nessa época. Eu me lembro que alguns, assim, no final, tinha a Ana Caroline, lembra? A Aninha, que era uma menina linda, mas era terrível, e os meninos todos apaixonados por ela, assim. E eu sei que teve uma briga lá, e uma rebelião, alguns meninos fugiram, um deles depois virou meu afilhado, o William. E eu sei que quando acalmou tudo, o Cleiton pegou algumas crianças, saiu e eu fiquei com outros na casa. E eu peguei a Júlia, que era recém-nascida, sentei, pus ela no peito. Enquanto eu amamentava, as lágrimas escorriam, né? Escorria. E aí, 2 meninos, que eram os maiores, mas supostamente os mais tranquilos, levantaram e saíram. Aí eu falei: ai, não, mais 2 vão fugir, né? E aí eu levantei e fui ver. E eles estavam no quarto. E o Cleager Michel, ele chorava. Ele tinha 14 anos, mas era bem alto, tipo Washington, assim. E ele chorava. E eu falei: por que você está chorando? E o Luiz Felipe acalmava e consolava ele assim: mano, para aí, mano. Para de chorar, mano. E eu me lembro que eu perguntei, e aí ele falava assim: tia, o que você está fazendo aqui? E eu, né, assustada, tinha passado por tudo aquilo. Ele falava: vai embora, tia, vai embora. Você vem amar meninos de rua? A gente não sabe o que é amor. Você vai querer amar a gente e nem nossos pais quiseram. Vai embora. Você tem uma casa boa, uma família linda. Isso era sonho para todos nós. Vai embora. Você vem querer amar. E cada vez que ele dizia assim, né? A gente não sabe o que é amor, a gente não sabe lidar com amor, a gente não recebeu o amor dos nossos pais. É como se Deus dissesse: eles precisam aprender, eles precisam receber. E eu, que era tão resistente, né? Porque eu falava para o Cleiton: isso é para os missionários. Isso é... Aí foi quando eu falei assim: eu acho que a gente precisa ficar mesmo. A gente terminou as férias do Cleiton, ele pediu as contas, e aí a gente passou a viver no abrigo. Eu ainda resisti um pouquinho, porque eu tinha 12 anos de banco, né? Eu resisti um pouquinho, mas aí depois, na missão, isso foi em janeiro de 2008, que a gente foi morar na Nazaré.
Em agosto de 2008, eu acabei pedindo as contas, porque tinha tido a missão de julho, e nessa missão de julho chegaram 8 dos meus filhos, que hoje são adotivos, que eu tenho a adoção finalizada, e mais algumas outras crianças, entre eles um bebezinho de 3 meses que tinha crises de abstinência. E aí, nesse momento, a gente entendeu realmente a necessidade dessa entrega total a Deus. E assim foi que a família cresceu, cresceu, cresceu. Agora venham todos. Fica aqui, Isa. Sobretudo eles. Pode ver todos os que pertencem à família de Cleito e Adriana hoje. Venha aqui em cima. Olha um pouco. Cleiton, você não vem, não? Estou preso no violão aqui. Venha, Cleiton, porque a gente quer ver você também. Olha, metade da Assembleia é a família de Cleiton. Nossa Senhora, eu devo pedir o nome de todos. Agora, enquanto Cleiton vem, como é que é o seu nome? Vitória. Vitória. E o seu nome? Yasmin. Yasmin. Olha quanto longe vai o amor. Hein? Agora a filha biológica. Alana. Que era assim, Alana. E o seu nome? Lorena. Lorena. E o teu nome? Qual que é seu nome? Iago, fala. Iago. 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 Ok. Clara. Clara. Isso. Depois tem o pequeno Washington. Quantos anos você tinha quando você chegou? 2 meses. Isso, 2 meses, não anos. E depois? Júlia. Olha, eu dei a bênção de Natal com ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dava para um menino Jesus para levar no colo, e agora tinha 4 meses. Amigos da família. Agora, biológica. Raíssa. Raíssa, a famosa Raíssa que fez a pregação no banco. Quem que está atrás aqui? Leandro. Leandro, você se lembra daquelas crianças que estão na foto, que tem este tamanho, assim? É muita história para contar. Diego, Pequeno Diego, viu, hein? Quantos anos, Diego? de Missão Belém ou de idade? 22. Uns 15. 15 anos de missão. Tainá, Tainá, quantos anos? eu tenho agora. 21 anos. Olha, era um toquinho de gente, hein? 6 anos. Não, pai. Eli tem 17. Eli, 17 anos. Precisa mostrar uma foto aqui um dia de como eles eram. Paloma, eu tenho 22 anos. 22 anos, Paloma, parabéns. Melissa. Muito bem. Apresentei todo mundo. Isso é bem bonito. Olha, um coração de mãe que se abre. Foi assim que o senhor virou avô. Eu também virei você, com a Cacilda. Mas muita mão aqui que se estende. Então, Cleiton, agora vem aqui, porque agora precisa falar alguma coisa. Senão, pensa que a Adriana é mais solteira, não, mas não é mais solteira. Aqui tem um pai. Apesar que hoje é o dia de Rami, próximo dia vai ter Ezed, Vemed. Mas, então, Cleiton, diga pelo menos o que foi para você ampliar esta família nesse tamanho. Talvez eu sintetizaria, né? É muito BO, muita dor de cabeça, mas eu acho que se na vida a gente tem o costume de sempre dizer, né, que a gente procura felicidade, aí eu diria que eu encontrei a felicidade. Acho que eu sintetizaria nisso, né? Encontrei a felicidade neles, né? E também eles cuidam de mim pra caramba, então... Ele é um histórico, filósofo, então você entender a linguagem, mas entendemos que está muito feliz. Fica aqui um pouco. Eu gostaria que fosse bem claro. Olha o que Deus faz. Okay. Deus deu 4 filhos biológicos que nasceram do ventre da mãe, foram amamentados normalmente, mas depois
o coração se tornou Ramim, se tornou entranhas de misericórdia, e veio tudo isso. Porque aqui tem Eli, os outros também, eram um pouquinho de gente, Washington, 2 meses, Washington, que pegamos, é muito bonito ver vocês. Porém, também outros que se agregaram quando já estavam em idade adulta. Isso é o que Deus pode fazer. E vamos com eles também pedir uma oração particular, porque nós estamos retomando a luta para ajudar os meninos de rua da Praça da Sé. Na Praça da Sé tem cerca de 40 meninos adolescentes que usam a famosa K9, K2 espécie, falem o que vocês quiserem. É aquela tragédia de droga que estraga muito. E depois tem uma infinidade de bebês pequenos como estes, que são filhos dos filhos da rua, das pessoas de rua que moram na praça, assim. E que Deus dê uma luz para nós, não é? Cacilda, conclua você, depois vamos... O que você deseja e sente diante desta família? Quando eu olho para eles assim, eu lembro... Uma coisa que eu lembro logo do início é o Cleiton na nossa capelinha, com o uniforme da empresa, e o carro que ele deixava na entrada da capelinha, né, que era bem... Não é como é hoje, era mais... Ainda nem estava, né, com todo... Como ela é feita. Já a capelinha nossa aqui na Nelson Cruz. E o Cleiton entrava lá e ficava diante de Jesus Eucaristia, lá no Santíssimo, rezando. Todas as manhãs. Várias manhãs eu descia e ele estava lá. Né? E era o tempo que a Adri ainda não estava fazendo a experiência mais dentro, né? Acho que era o tempo que o Cleito começou a ir na rua, também aqui na Silvio Romero, que a gente fazia evangelização, eles sempre estavam, né? Então, eu lembro que eu via ele e falei assim, o que você está fazendo, Jesus, com esse homem aí? Vai ter alguma coisa, vai sair, porque essa atração é forte, né? Esse desejo de abraçar Jesus no pobre, né? E depois, mais um pouco, veio a Adri também, né? E aí, a experiência forte de acolher os meninos da Nazaré, no tempo que a gente tinha a Casa Nazaré, lá onde é hoje a casa da Dona Elaine. E quantos eles abraçaram ali, né? No dia a dia mesmo. E esse sofrimento, sobretudo, que o Clíger externou naquele dia forte, né? Que foi o dia... Quando a gente soube que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, perdemos o único casal, o único, não tinha o Silvio e a Marlene já, mas tinha eles que estavam se aproximando. O único casal voluntário, a gente pensou, aí acabou tudo. A gente pensou, agora perdemos. Meu Deus do céu, o que vai ser? Como é que nós vamos fazer com as crianças? E aí o Clíger, né, que falou, depois ela contou, eu falei, o Senhor sabe qual é a via, né? Ele sabe como é que... E foi justamente esse momento que abriu, acho que de maneira mais forte, o coração da Adriana, para entender que eles precisavam mesmo, sim, de uma família. Não porque eles eram bons, ou eles estavam num mundo de sofrimento. Né? Claro que nós, como missionários, a gente vai buscar fazer tudo, mas nunca o que um pai e uma mãe, que a vida deles é dedicada a ele, a 24 horas... a assistir, a acompanhar, a amar, a cuidar, a pegar no pé também para poder formar, né? A casa de acolhida, a gente fala que os casais é uma casa de acolhida que não é como as casas de acolhida que a gente tem para os adultos, para os irmãos e as irmãs, mas eles abriram o lar para ser essa acolhida, Ramin, acolhida recebe de Deus, para os mais pequenos entre os pobres, né? Então, assim, é muito Belém, é muito a vida de Maria e José, que também acolheu o menino Jesus, né? Numa condição de pobreza, porque se não fosse o sim de Maria e de José também depois, como é que aquela criança poderia ter crescido e se tornado o Salvador do mundo, né? Então, a gente agradece a Deus, sobretudo, né? E vemos esse testemunho que a gente acredita que é muito importante para tantos casais, tantas famílias, que podem também, através de vocês, escutarem a voz de Deus, né? Quem sabe Deus não está chamando também outros casais a viver essa abertura, porque se hoje eles têm vida, é porque vocês também deixaram que Deus desse a vida através, né, do dia a dia, através da acolhida de vocês.
Que Deus possa abençoar e esse testemunho possa dar muito fruto aonde ele estiver chegando. Eu vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. E em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir. Existe o ventre, que é Rami, e existe também o coração, que é Rami. Lembre-se sempre que é o coração antes, que é Rami, é o coração que encarna o amor de Deus. Se o coração encarna o amor de Deus, é canal do amor de Deus, também o ventre da mãe será abençoado. Mas tudo passa pelo coração. O primeiro lugar onde uma mulher gera um filho é o coração. Então, como é que você sente esta geração do coração? Pois é, quem já escutou um pouco da minha história sabe que eu queria casar e ter 3 filhos, já tinha nome e tudo. Né? Tinha esse desejo, assim, mas era um tempo em que eu não imaginava, né, que também podia ser mãe de outra forma, né? Claro que a gente via as irmãs, as freiras, tudo isso, mas não é que eu tinha tanto contato. Porém, no caminho buscando a vocação, né, senti que Deus me chamava a ser uma mãe diferente, vamos dizer assim. E, de fato, né, o caminho da vocação seguiu e eu entendi que Deus me chamava a ser, né, esposa dele, não de uma pessoa humana, mas dele, né? E isso um pouco assim a gente não é que entende muito bem. Mas depois, justamente como a Adri falava também, né, quando você começa a missão, né, materna, ela dizia, quando vem o filho, aí parece que cai a ficha, aí você começa a entender um pouco. E quando veio a missão, justamente, né, quando eu entrei para fazer a primeira experiência, e, sobretudo, quando eu tive o contato forte com o povo de rua, com os pobres, ali eu entendi aquilo, né, que o padre Ciro tinha me falado, né, dessa maternidade ampliada, vamos dizer assim, né, gerada no espírito. E isso é muito forte, também é muito forte porque você se encontra com o sofrimento das pessoas, sobretudo das pessoas que não tiveram a graça de ter uma mãe que cuidasse, né? Tenho uma mãe, né? Minha mãe chama Terezinha, ela é missionária também, está lá em Belém do Pará, não sei se está com a gente agora assistindo, né? Participando da missa, porque eles também têm um padre Divan lá que celebra, mas, né, a presença da minha mãe e do meu pai, eu tive uma graça muito grande de ter os pais comigo desde a infância, né, até a minha fase da juventude. Na juventude, com 19 anos, meu pai faleceu num acidente e ficou a minha mãe, que está até hoje conosco, agora dentro da missão. Então, eu tive a graça de receber esse amor, Ramin e Recede, né, que esse amor de entranhas, esse amor de fidelidade que Deus nos doa através da nossa família, dos nossos pais. E eu percebi isso, que ele me deu isso, porque sinto, né, essa alegria de ter tido os meus pais, e como ele me chamava agora a estender isso para quem não teve o pai, não teve a mãe. Às vezes eu escuto as histórias dos irmãos, né, assim, os sofrimentos, né, a gente participa muito da parte da catequese. Quando o padre João Pedro vai confessar, eu vou escutar também os irmãos, não para confessar, mas para, né, ajudá-los nos vários aspectos, assim, na escuta e depois conversar. Então, você escuta histórias muito sofridas, né? E pensa e vê claramente como fez falta o amor dessa mãe, o amor desse pai, Ramin, Recede. E, às vezes, o pai desse irmão ou a mãe não tiveram também, foram também meninos de rua, foram também pessoas que não tiveram a possibilidade de uma família, e isso foi se estendendo, né?
E hoje Deus dá a possibilidade de ter esse amor através, né, da nossa entrega. Nossa, e depois é lindo porque Deus multiplicou isso nos irmãos, né? A gente vai nas casas, sobretudo dos vozinhos, e todo mundo aqui sabe, você chega e vê os irmãos cuidando, trocando, os irmãos limpando, alimentando. Né? Esses dias eu fui na casa do Ed, era ele, eu não lembro qual é o outro irmão, eles, né, cuidando da cama de um vozinho que tinha sujado, limpando, trocando o forro da cama. Eu falei, fala que não é uma mãe? Como que não é uma mãe? Né? Então, esse amor de entranhas gerado no Espírito, que Deus nos dá a possibilidade de doar. Por isso que nada é perdido. Por isso que depois da ressurreição, tudo se pode. Não existe mais realmente morte. Né? Eu não tenho mais vida, não consigo ir para frente porque não tive a mãe, não tive o pai, já sou velho, não tem jeito para mim. Não é verdade. Não é verdade. Né? Porque Deus pode fazer essa maternidade acontecer em nós. Né? E eu sinto que Deus faz isso. Dentro da Missão Belém, com cada um de nós. Sinto que Deus fez isso também, junto com o Padre Jean Pedro, quando a gente começou a missão na rua, sobretudo, né, no tempo da Missão Belém, na pré-história da missão, que Deus nos lançou mesmo para o mundo da rua, e levar o carisma a Belém, ser Belém para o povo de rua, ser a presença paterna e materna de Deus para os irmãos, para aqueles que não têm mais possibilidade, aqueles que perderam tudo, né, que se julgam nas trevas e não vê mais luz. E Deus, mesmo na nossa fraqueza, na nossa limitação, porque somos seres humanos, Deus usa disso, né, com um olhar, com um sentar, um abaixar-se até onde está o outro, escutar, dar aquela atenção, ficar com a pessoa naquela condição, que muitas vezes não é fácil. Né? E depois oferecer um lar para ela, oferecer a possibilidade de ter uma família. Né? E nasceu dos irmãos essa frase, né? Família para quem não tem família. Nasceu de vocês isso. Né? E vocês traduziram o carisma em náufrago salvando náufrago, família para quem não tem família. E é por isso que quem não experimenta o amor de mãe, de pai, ou quem não concentrou ainda a sua atenção, o seu coração nisso, tem dificuldade a entender que esse carisma é uma chave, eu diria, para sair do sofrimento, para se reerguer. Né? Deus deu isso. Nós não somos uma ONG, um serviço social, né? Uma obra social. Claro, a missão também toca esse âmbito. Porém, a missão é, sobretudo, um carisma de resgate, resgate de amor. E qual é amor? É esse amor de Deus, né? Que abraça e fala, filho, levanta. Né? Maria que vem ao encontro dos seus filhos e fala, levanta. Quantos de vocês contam experiências fortes com Nossa Senhora na oração? E Maria se torna real ali e te faz sentir essa presença. E te atende naquele pedido, por mais simples que ele seja, ou esquisito que ele seja. Deus não se nega a dar esse amor através daquele gesto, né, de atender aquele pedido. Então, eu agradeço muito a Deus por ter chamado a gerar no Espírito, né, aquilo que seria 3 na minha cabeça, limitada, se tornou muitos, né? Porque, sobretudo, Deus são os filhos de Deus que Ele nos entrega nas mãos e diz, gera. Né? Eu quero gerar, mas não sozinho, eu quero gerar com você, a partir de você. Né? E a gente busca dizer esse sim humilde, às vezes com todas as dificuldades que a gente sente também, porque a gente é ser humano, mas não negar esse sim, né? Abraçar, às vezes, um irmão que está na rua, às vezes o irmão olha para você, né? Quantas vezes a gente encontra, grita seu nome, né? Aí só aquele olhar, aquela atenção que você dá, a pessoa, né, floresce, assim, ela volta o brilho dela. Às vezes encontra um irmão na rua bêbado, cachaçado, daquele jeito, e quer só um abraço. Né? E aquele é o momento em que esse amor de entranha tem a possibilidade de alcançar aquele coração, né? O amor é Deus que faz entrar, né? Mas Ele quer fazer através de nós. Então, dá esse sim a Deus, nessa maternidade, que
eu acredito que todos nós somos chamados. Para mim, é muito forte a vocação que os irmãos têm nas casas, né? Que isso é uma coisa que nunca pensamos, mas Deus chamou também os irmãos na sua condição de restauração, de buscar também sair do vício, sair da vida errada. Ao mesmo tempo, ele se torna mãe para os outros. Escutamos testemunhos lindos nesse sentido. Às vezes, de irmão que está em crise, quis ir embora, e um vozinho foi atrás dele e falou, não vai, eu preciso de você. É forte isso. E o que é isso? Qual é a ação que está ali, que a gente não vê com os olhos, mas sente? É o amor de Deus, o amor de entranhas, que cria laços espirituais que são fortes tanto quanto, até mais, eu diria, do que os laços de sangue. E traz a pessoa de volta, né, para a vida. Isso é muito forte. Agradeço a Deus por isso, né, e peço a Ele que possa continuar sustentando nessa maternidade espiritual, não só a mim, mas a cada um de nós aqui, sobretudo aqueles que são chamados a cuidar, a proteger, a ser fiéis também, né, no cuidado daqueles que não têm possibilidade nem de se cuidar, de se lavar, de comer, né, mas dependem do nosso amor, Ramin, dependem do nosso amor, recede de entranhas de fidelidade, para que possam continuar vivendo, né? Isso. Amém. Olha, aqui tem Ed Carlos, o último filho que adquirimos.